2, 3, teste. 1, 2, 3. Aí, beleza. Vamos lá. Aburu, Aboiê, Aboxixé. É Carol, bom dia. É Cassan, boa tarde. Ou é Calé, boa noite. Esse aqui é o curso de Introdução à Cultura Yorubá. Orucomin. Meu nome é Exuxolá. Sou auxiliar aqui da professora Simsola. A todos, né? Equabó, seja bem-vindo. Acredito que vocês já receberam no WhatsApp ou na própria plataforma da Hotmart que eu deixei disponível o PDF, que é a Introdução à Cultura, Introdução ao Idioma Yorubá, né? Módulo 1 iniciante. Então tem alguns conteúdos no módulo 1, depois vai para o módulo 2. Esse curso ainda conta com a aula da Simsola, ao vivo. Então vai acontecer no sábado, tá? Sábado ao vivo. São 4 sábados. Então ela abre no sábado às 8 horas da noite. E aí ela passa uma aula um pouquinho, né, diferenciada desse conteúdo, dessa apostila aqui. Porém, o conteúdo desta apostila vai agregar no conteúdo que ela vai passar no sábado. Tá? Então nós vamos conseguir identificar os estudos que ela fizer com base nesses estudos. Tá? Então, inicialmente é isso. A Simsola é uma professora que ela mora hoje 11 anos, né, já no Brasil. Ela mora 11 anos já no Brasil. E ela é do território Yorubá, tá? Então ela é iorubana mesmo. Ela fala realmente o idioma Yorubá, ela estudou mesmo o idioma Yorubá. Se vocês quiserem, no sábado dá pra gente conversar um pouquinho com ela, tá? Então vamos lá. Professora Simsola, adjunta Xuxolá, curso de idioma Yorubá, Escola de Yorubá. Escola de Yorubá é o nome da empresa, tá? Aí vai ter a apostila, eu mandei para vocês, acho que tem 40 páginas, uma coisa assim. Tá demorando um pouquinho para carregar, dá um delayzinho. No início tem um oriki de Exu, tá? Um oriki bem popular, que se tornou um grande desafio para algumas pessoas, tá? Para as traduções dele. Então, o que eu sempre falo, né? Quando a gente vai analisar o idioma, vai analisar, fazer uma tradução do idioma, qualquer coisa do tipo, a gente tem que entender a cultura. Eu falo no curso, que é um outro curso que eu tenho, que é o Papo de Orixá. Antes da gente querer entender a ritualística, nós temos que entender a cultura. Não tem ritualística sem entender a cultura. Senão a gente vai estar vivendo uma religião. E nós não temos religião, né? Nós não temos religar em nada. Nós somos o orixá, o culto ao orixá nasce com um contexto cultural, onde o povo, a comunidade se unia para cultuar, né, as divindades, as energias da natureza. Então, quando nós esquecemos, né, que orixá é a energia da natureza, e aí nós tratamos orixá como apenas aquele ser vivo, Eborá, que é o ancestral divinizado, né, e aí nós fazemos os atos cerimoniais, sacrifícios animais, né, o ebó, e aí só vivemos de ebó, nós estamos esquecendo a cultura. E aí o que eu falo sempre é de resgate epistemológico. Senão vai acontecer um epistemicídio, que é um silenciamento, um suicídio da nossa voz, da nossa cultura. Tá? Vai acontecer isso com o tempo. E aí isso vai se tornar o quê? Uma adaptação com o cristianismo, uma adaptação com o muçulmano, né, com o islã. E aí vai se perdendo realmente o que era essa unidade cultural da África, com o modo de cultuar e ver e observar, analisar e filosofar, né, a natureza. Então, quando a gente vai fazer algumas traduções de alguns orikis, adurás, alguns orins, ou até mesmo versos de Ifá, nós temos que prestar muita atenção se nós não estamos analisando aquilo tudo com uma visão ocidental, tá? Então, aqui tem o oriki de Exu, e aí, no oriki, né, oriki fun Exu, Otaorixá, Oxeturani, Orukobabami, Lagogo Eja Exu, Yani, Pé, Exu, Odara, Ọmọkùnrin Dolofin, Ọlẹ́ṣun Ṣọṣi Orí Ẹ̀, Ṣẹlẹ́wẹ́, Kọjẹ́, Njẹ́bẹ́mu, Akíláyò Láì Múche Exu Kóró, Akíláyò Láì Múche Exu Kóró, Assuntunsun sí Láì ní Tíjú,
Exu apata mo olocó, lenu, ofiocuta, peye. Aí você vai encontrar em outros, né? Pepeye, logamorum, alacaru. Aí em outros vocês vão encontrar papauara, atucamachecha, Exu, machemi, omoilomirani coixê. Claro, Exu. Essa é a evocação, né, do Oriki de Exu. E aí, por muito tempo, e por muitas pessoas, esse Oriki foi traduzido como Exu sendo o inimigo dos orixás. Mas, né, uma forma um pouco equivocada. Porque Exu, a gente sabe que Exu não seria o inimigo do orixá. Então, o que seria o inimigo, né, do orixá? O inimigo do orixá, segundo o verso, nasce no Odu Oxeuturá. Oxeuturá é um Odu, né? Aí para as pessoas, né, que no candomblé, que conhece apenas 16 Odus, nós temos que entender que existem 256 Odus. Então existe o Odu Oxê, né? E o Odu Oturá, no Merim de Logum, que é o jogo de búzios. O Odu Oxê e o Odu Oturá, quando se unem, vira o Odu Oxê Oturá, que traz informações que não são a união do Odu Oxê e do Odu Oturá, essas informações. São novas informações. É apenas energias da natureza que se complementaram e confluíram, né? Então, aí o resto do Oriki, né, vocês têm uma forma mais literal de fazer a interpretação, mas outras palavras do idioma Yorubá, assim como a palavra Obá, que é traduzido como rei, nós temos que entender que Obá não era rei. E não pode ser traduzido como rei. A gente não pode chamar Xangô de Obá. Por quê? Xangô não era rei. Porque o rei, ele dá um cargo social ocidental. Ele governa, né, de uma forma muito rígida, às vezes, aquele povo. E os nossos governantes, né, governante é diferente de rei já também, não eram dessa forma. Né? Nós não tínhamos rei, nós tínhamos líderes, governantes de uma cidade, né, que tinha uma grande ligação com a espiritualidade. Então a espiritualidade era a base para se ter bons governantes. Tanto é que os líderes do governo, né, vamos dizer assim, Yorubá, eles eram mais próximos aos orixás, tanto que eram considerados as manifestações das próprias energias da natureza. Então, a espiritualidade e o mundo físico, né, o mundo abstrato e o mundo físico, na nossa cultura Yorubá, ele não se fragmenta, ele se une, faz uma união disso tudo. Então, nós temos fragmentação ou esse binarismo que vai confluir um para o lado e outro para o outro, tá? Nós temos a nossa cultura, e a nossa cultura não tem esse binarismo que vai agredir entre si ou ir cada um para um lado, né? Exemplo, a palavra Ebé-Orum. Egbé vai aparecer como sociedade. Orum já vai ser traduzido como céu, mas nós não temos céu. Porque se nós tivermos céu, vamos ter que ter inferno. E isso não faz parte da nossa cultura, não existe inferno na nossa cultura. Né? Orum seria um plano espiritual. Um plano espiritual que não acontece lá em cima, lá no Orum, lá no além de sei lá o quê. Né? Um plano espiritual que existe agora conosco. Nossa Ebé, comunidade, ela está conosco. Nós não nos fragmentamos. Nós não esquecemos o espiritual, deixamos ele de lado. Né? Então, não é uma coisa distante. Quando eu perder a minha matéria, né, Opa, deu ruim aqui. Quando eu perder o meu corpo físico, vai fragmentar e aí o meu espírito vai lá para um descanso eterno. Isso não faz parte da nossa cultura. Isso não faz parte das nossas tradições. Né? Isso faz parte das tradições do cristianismo, isso faz parte das tradições do Islã, né? Eles vão ter o descanso eterno lá com 50 mil virgens, etc e tal. Não nós, tá? Porque o espírito não descansa. A gente não tem esse negócio de descanso. Porque a todo tempo nós estamos trabalhando em partes e nós descansamos assim como o espírito. Então nós não temos férias, vamos dizer assim. Eu falo sempre assim, orixá é a energia da natureza. Aí nós se damos o direito de tirar férias e
e gozar do dinheiro, etc e tal. Imagina se a natureza, uma hora, ela fala assim, vou tirar uma férias também. Aí a água para de ser água. Eu vou sumir. Tirar uma férias do ser humano. Vou parar de dar água para o ser humano. Ou se a terra, em algum momento, fala assim, vou parar de ser fértil. Né? Como é que fica? Ou os animais falam assim, vou parar de reproduzir. Isso é a natureza. Então a natureza, ela não para. Né? Logo, nós temos que entender que a nossa cultura foi baseada na natureza e o nosso espírito, né, ele é a essência da natureza. Logo, o nosso espírito, também, nossa espiritualidade não para. Então, nós não podemos traduzir, né, algumas palavras de forma literal. Outro exemplo da palavra, e fé. E fé vai ser traduzido como amor. Mas o amor na cultura iorubá, ele é diferente desse amor ocidental. Então a gente não tem esse romantismo, né, em fé, e é aquele amor de Romeu e Julieta, que se conhece na terça-feira, casa na quarta e morre na quinta. A gente não tem esse rolê, né, esse amar intensamente eurocêntrico, europeu. As uniões que acontecem no território iorubá, elas são por um contexto como se fosse um aluguel do útero. E aí se faz o casamento. E aí, com o começo desse casamento, vai se construindo afeto. Pode existir se construir afeto. Numa África pré-colonial, né, que eu estou falando uma África pré-colonial, era assim que funcionava. Então, exemplo, o AD é um nome iorubá, significa coroa. Casa com, vou pegar o nome da Simissola aqui, tá? AD casa com Simissola, mas pela linhagem da família, para, né, ter linhagem da família. Então, existe o dote, que é uma coisa simbólica, como se o AD tivesse alugando, vamos dizer assim, o útero de Simissola, para que Simissola tivesse, né, descendentes, tá? Então, era assim que era formado os casamentos. E aí existia um outro tipo de relação, que era a relação alê, né? Que eram relações onde você poderia trocar afeto com outras pessoas. Então, logo, não tinha traições numa África pré-colonial, né? Onde o que governava em si era o matriarcado, né? E a matrilinearidade, porque a essência iorubá era matripotente. E aí nós temos que analisar a África como uma unidade cultural, né? Onde todos os povos tinham como referência o povo de Kemet, né? Que é o povo do Antigo Egito. Tá? Então, aquela era a unidade cultural, a África matriarcal. Né? E aí eu tenho diversas explicações para trazer para vocês sobre por que a África e o povo iorubá era matriarcal e por que o povo ocidental era patriarcal e de onde que se formou o matriarcado e o patriarcado, tá? Mas esse não é tanto, não vou focar tanto nisso agora. Vamos focar um pouquinho mais no dialeto, né, no idioma. Então, inicialmente a gente sabe que não pode traduzir algumas palavras com olhares ocidentais. Outro exemplo, a palavra adé, que vai ser traduzido como bruxa ou como feitiço no nosso idioma ocidental. Só que nós temos que entender que na nossa cultura não existia bruxa. Bruxa é aquela lá de vassoura com berruga no nariz, chapéu lá, que é lá dos povos, né, norte-globais. Não faz parte, não fazia parte da nossa cultura. Não fazia parte da nossa cultura. Então nós não tínhamos bruxa. Adé, como feitiço, nós não temos feitiço. A palavra feitiço vem da palavra fetiche, que é um nome que os colonizadores, os antropólogos colocaram, né, sobre a manipulação da natureza, manipulação de energias da natureza. Então, existem manipulações de energias da natureza para alinhar as pessoas ao seu destino original, seu destino natural. E existem manipulações da natureza para desalinhar as pessoas do seu destino natural. E aí se torna um destino manipulado, né? Vamos dizer assim, um destino manipulado. Então, a palavra adé não pode ser traduzida simplesmente como um feitiço ou como bruxa, né? Já que a adé
eram pessoas, seres, Enian, pessoas, seres, que manipulavam as energias da natureza, né? Com o propósito de que? Depende, né? Mas fazia manipulações de energias da natureza. Por isso que vocês vão ouvir falar de Adé Dundum, Adé Pupá, Adé Funfum, fazia coisas boas, etc e tal, a outra fazia coisas ruins. Mas essa dicotomia do bom e do ruim foi trazida também pelo Ocidente, porque nós simplesmente temos o quê? O equilíbrio, né? Exu seria o quê? A organização dentro do caos. O movimento tem que acontecer, tá? Então faz tudo parte de um contexto cultural. Então, a partir desse momento, que eu peço para vocês, vai analisar o idioma Yorubá, vai estudar o idioma Yorubá, estuda, analisa, mas tenta, se vocês são do candomblé ou do Ixixilabá, né, do culto tradicional Yorubá, ou se vocês são do candomblé, olhar o idioma sem os olhos ocidentais, atravessados por essa cultura ocidental. Porque se vocês forem analisar, né, na história do idioma que a gente vai encontrar aqui, ó, né, o idioma Yorubá, ele foi traduzido com um objetivo. A gente já tinha a nossa escrita, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho, carregando. A gente já tinha a nossa escrita. Qual que era essa escrita? Nós escrevíamos em marfim, né? Desenhávamos, contávamos histórias no marfim, contávamos histórias no Zopon Ifá, que ele é repleto, né, de relatos da cultura iorubá. Nós contávamos histórias nas nossas roupas, nós nos comunicávamos através de símbolos, através de gestos, né? E essa era a nossa forma de comunicação, era a nossa escrita. Agora, quando entra o Ocidente, né, ele coloca essa escrita universal, universalista. E aí isso é um processo de colonização, né? Então, o que acontecia? O antropólogo, ele tinha a função de ir naquele determinado território, estudar aquele povo, aquela cultura, quem que eram os aliados, quem que eram os inimigos, né, em parte, como que funcionava ali a espiritualidade, o que eles tinham ali como Deus, como etc e tal, como que era a estrutura da família, como que eles se organizavam dentro disso. E aí eles levavam informações lá para o reino deles, e aí quando vinham outros povos, né, já vinham com um objetivo, com um foco, já sabendo o que fazer, né, com a filosofia de Platão, Sócrates, dividir para conquistar. Então, fazia parte do processo de colonização, né? A antropologia fazia parte do processo de colonização. Por isso, em diversos países hoje, no nosso continente africano, não pode, né, não deve ter o estudo de antropologia, porque a antropologia fez muito mal para a África, né, para o continente africano. Existe um livro que se chama A Invenção da África, porque quem colocou esse nome África, né, foram o quê? Os europeus. Quem disse o que era a África foram os europeus. Não partiu de um ponto de vista africano, partiu de um ponto de vista europeu, de uma cultura monoteísta, dos povos, né, nórdicos, leucodérmicos, partiu do ponto de vista deles. Não foi do africano falando o que realmente era. Então, tudo que nós conhecemos hoje na África, até a divisão ali dos países, a África é um continente, tá? Antes de iniciar isso, a África é um continente. Eu tinha um perfil no Insta que eu colocava algumas enquetes às vezes, e o pessoal falava que a África é um país, né? Era um país com vários estados. Então a África é um continente com vários países, tem mais de 54, né, países. Antes era subdividido em mais de 2.500 etnias diferentes, tá? Então vamos lá. O continente africano hoje, como é dividido pós a Conferência de Berlim, né, se fatiaram, né, a África para falar quem ia colonizar onde. Então a África ela é colonizada até os dias atuais. O processo de colonização não acabou. O processo de colonização faz o quê? O estudo da cultura coloca por exemplo, né, cultura nórdica, chega lá, dos povos norte-globais, chega lá no território africano, tem que se nomenclaturar rei, de alguma forma, para dominar aquilo, né?
Então, isso acontece até hoje. Em 2005 foi nomeado um rei chinês numa tribo africana, em Moçambique. Né? A gente tem que entender esse processo de colonização, ele acontece até os dias atuais. E eles têm o objetivo de quê? Extrair os recursos naturais e levar para o seu país de origem. Então, a colonização acontece por causa disso. Extração dos recursos naturais. E essa extração de recursos naturais ela é agressiva, né? Para um país, para a natureza e para a comunidade. Então, acontece a perca do conhecimento do que é a comunidade, porque vão taxar o povo, né, africano como primitivo. Né? E aí vão mostrar sempre uma África sofrida, uma África morrendo, uma África que as pessoas visualmente vão falar que é feia, porque o Ocidente já ensinou o que é feio e o que é bonito. Então a gente tem que sempre analisar a cultura africana, a cultura iorubá, com olhos, não com olhos ocidentais, mas com olhos novos, olhos limpos, tá? Sem essa cultura ocidental estar atravessando. Exemplo aí que eu falei na palavra adé. Outro exemplo na palavra iá, que é traduzido como mãe apenas. Eu estou falando algumas palavrinhas para a gente começar realmente esse estudo do idioma iorubá, e as pessoas que são do candomblé e do ixexê não estão estudando o idioma iorubá simplesmente por estudar, mas para trazer um pertencimento civilizatório ou para melhorar no culto, a ancestralidade, para analisar isso tudo de uma outra forma, da forma cultura. Então a palavra iá, que hoje é traduzida como mãe, nós temos que entender que não é esse mesmo contexto de mãe que nós temos no território iorubá. A palavra ela é muito profunda. Ela é como se fosse um título espiritual. Tá? A palavra homó, que faz referência à criança, foi traduzida como filho. Quando a gente coloca filho, já tem gênero. Filho é anatomia macho. Né? Então, numa África pré-colonial, o gênero não tinha importância. O gênero começa a ter importância com o atravessamento cultural do Islã e do cristianismo. E aí começa a ter importância no gênero. Começa a colocar funções no gênero. O que faz, o que deixa de fazer. Né? Poderia, numa África, ter líderes. Anatomia fêmea. Porém, isso tudo vai ser apagado. E aí vamos colocar que todos os líderes, os Obá ou Alafim, eram anatomia macho. Porque o Ocidente tem que fazer o quê? Colonizar. Então, colocar gênero nas coisas, né, nos seres, é um processo de colonização. Colocar gênero é processo de colonização. Transferir a minha visão sobre e falar que é aquilo que é realmente, né, sem mais vertentes, sem perguntar para o povo o que realmente é processo de colonização. Tá? Analisar uma cultura com uma outra visão e querer modificar aquela cultura porque eles são taxados pela minha cultura como primitivos, é processo de colonização. Quem faz isso? Os povos norte-globais. Né? Eles fizeram esse universalismo. Então, o que acontece? No território urubá, não tinha esse contexto do gênero, não tinha esse contexto de falar homó como filho, homó é criança, descendente. É um descendente. Descendente não tem gênero. As crianças não eram chamadas de homocurim, não era chamada isso, nem de homobirim. Criança mulher, criança homem, não era assim que era chamado. Era simplesmente descendente, homó. Iá não era traduzido em si como mãe. Por quê? Qualquer um da família, vamos dizer, daquela anatomia fêmea que teve aquela criança, é chamado de Iá. Isso é citado dentro do livro da Eroque Oyeumi, que é uma iorubana, que cultua esse orixá também num contexto pré-colonial, tenta resgatar essa cultura pré-colonial, do matriarcado. Teve uma reunião de escola dela, e aí foi o tio dela no mundo ocidental. Né? Só que esse tio também era chamado de Iá. Por quê? É matrilinearidade. Qualquer um, vou falar mãe, mas é só para vocês entenderem. Qualquer um da família da mãe era chamado de Iá. Então, Iá não é essa tradução como mãe.
Não dessa forma que a gente tem aqui no continente. Aí não tinha tio, não tinha tia, não tinha, em partes, avó, tinha iaiá. Não tinha avó, não tinha sobrinhos. Isso era o quê? Era contexto de outra cultura. Na nossa cultura não existia isso. Porque a criança, depois que ela fez 3, 4 anos, ela era cuidada pela comunidade toda, pela EBE. Não tinha esse negócio de meu filho. Meu filho é meu filho. Seu filho é seu filho. Você cuida do seu, eu cuido do meu. Né? Então a Iá e o Ocó dela tinha que trabalhar, e aí a criança ficava, né, com a comunidade, com os mais velhos. Ou os irmãos mais velhos cuidavam dos irmãos mais novos, e os abá da comunidade cuidavam das crianças mais velhas. E assim um cuidava do outro, em escala, né? Em escadinha. Tá? Então, o contexto cultural ele é muito diferente do que nós aprendemos e traduzimos simplesmente no Ocidente. Iá é o núcleo de uma energia espiritual que gera vida. Não é simplesmente mãe, que nós traduzimos no Ocidente. E não tem essa função, a mãe, em parte, não tem essa função que tem no Ocidente. Nós temos que entender todo esse contexto, todo esse rolê cultural. Porque senão a gente vai fazer uma tradução do idioma de forma literal. Aí daqui a pouco a gente está colonizando também. Colocando Ebel Orum como sociedade do céu. É colonização. Quando a gente fala que a gente tem céu, logo a gente vai ter inferno. Alguma palavra vai ter que ser binarismo do inferno. Se tem binarismo que se contradiz, que se conflita, ou que se fragmenta, já não é mais a nossa cultura. Se nós temos esse tipo de binarismo, vai acabar dando grandes problemas quando for cultuar o orixá, porque a gente não vai cultuar o orixá, vai cultuar a religião. As pessoas elas não querem saber da cultura, querem saber do quê? Como que eu faço a magia tal? Como que eu faço fulano voltar para mim? Ou como que eu evoco a energia do orixá X, a energia da natureza tal, mas nem sabe que energia é essa, o porquê disso tudo, de onde veio, qual é a origem, qual é a filosofia que o povo tem disso, o povo Yorubá tem disso. Né? Então as pessoas não querem estudar a cultura, querem estudar o fetiche, que é um feitiço. Né? Então a gente tem que analisar a cultura sem esse olhar ocidental, senão vai acontecer um processo de colonização. Então nós vamos ficar traduzindo Iá simplesmente como mãe, e o mesmo significado que tem a mãe no Ocidente vai ter no idioma Yorubá. Logo, já não estamos falando mais de cultura. E uma adaptação cultural para a sobrevivência de um culto. Tá? Então, eu cultuo orixá dentro de um contexto pré-colonial, onde o orixá é matripotente. Onde não tem essa identificação do gênero. Mas a gente vai cair nisso um pouquinho mais para frente. Mas eu já tô passando, né, uma visão para vocês já começarem realmente com a cabeça fervendo já, e não analisar o idioma Yorubá simplesmente de uma forma superficial. Né? Mas se você quer, sem problema, adianta um pouquinho o vídeo, né? Vai logo, passa para a parte do idioma, o que é homem, o que é mulher, por que foi criado isso, etc e tal. Tá? E o porquê que existe tudo isso. E aí você analisa e estuda o idioma numa forma superficial e tá tranquilo, não tô julgando, né? Tô falando que se você quer trazer um pertencimento civilizatório, né, não pode ser traduzido simplesmente dessa forma, essa espiritualidade, sem espiritualidade, tá? Exemplo na palavra Obirim e Okurim, que serve para identificar qual é a ferramenta que você tem na hora da procriação. E aí, quando a anatomia fêmea ela está grávida, nessa situação ela deixa de ser descendente, homó, né? Ela não deixa de ser homó, mas ela vai ganhar um outro título quando se casa, que é aia. E o outro, ocó. O rim dá o sistema de existência, o sufixo, né? Rim dá existência, como se fosse enian, tá? O ser humano, uma pessoa. O rim é a existência comum entre o ser humano, tá? No idioma Yorubá. E o Okó e o Obi, né? Ou Aborim, faz a referência ao sexo daquela pessoa.
mas dentro de uma situação, que é quando a mulher está grávida, quando a Obirim está grávida. Então, ela era, lembra, homó, descendente, criança. E aí ela passou a ser aia, porque ela se casou, ela fez uma união. E aí ela vai ser, quando ela tiver o filho, Iá. Então, quando nasce, né, uma criança, não nasce apenas uma criança, nasce duas energias espirituais. Isso é, da Omó e da Iá. São duas essências espirituais que nascem. Não apenas, né, nasce uma criança. Não é assim que funciona. Tá? Então a gente tem que analisar todo esse contexto dessa cultura, entender tudo isso para não fazer tradução literal. Pode fazer, porque hoje no território do Urubá, como ele já foi colonizado também, vai ter um sistema muito patriarcal do orixá. Então isso vai ser, né, se você falar que é mulher, pronto, vai ser mulher. Né? Não estou falando que não existe o gênero, mas não existia numa África pré-colonial funções para o gênero. Né? Exemplo, mulher, quando nós falamos mulher, representa um papel social dos povos norte-globais, não dos povos africanos. Que papel social é esse? O que representa a mulher para o povo norte-global? Se nós formos analisar, dentro das escrituras de Sócrates e Platão, a mulher nem fazia parte da sociedade. Isso não é proteção, é apagamento mesmo. Né? O que o patriarcado vai falar? Que ele protegia a mulher. Não, ele apagava, ele excluía realmente ela de todos os assuntos da sociedade. Porque a mulher não tinha função social. Diferente da anatomia fêmea na África. Lembra que eu falei? A anatomia fêmea representa, né, simplesmente a vulva, no caso. Mulher é papel social do Ocidente. Então, como que começou isso? Contexto histórico. Os povos neandertais, leucodérmicos, norte-globais, europeus, né, e começaram vamos dizer, o desenvolvimento quando eram neandertais, né, a um frio muito extremo, né? Então, os homens das cavernas que nós aprendemos na escola é a história do povo deles, porque o nosso povo não vivia em caverna, era impossível viver em caverna naquele calor da África. Então, a história que nós aprendemos na escola é a história deles, tá? Dos povos leucodérmicos, que tinha uma estrutura que se moldou um berço muito diferente da África. Se moldou um berço muito diferente do berço africano. Tá? Então, quando nós falamos assim, né, qual que era o papel social e como se formou isso, nós temos que entender esse contexto, esse recorte histórico. Né? A função da mulher. E aí, olha o que nós vamos ter que explicar para vocês entenderem que não pode ser traduzido simplesmente de uma forma literal o idioma Yorubá. Nos povos norte-globais, como eles eram neandertais, era um frio extremo, eles não conseguiam fazer plantio e tinham que caçar animais para sobrevivência. E esses animais eram escassos. Era difícil de encontrar, de caçar. Ao mesmo tempo que você era caça, você era o caçador, você era caça. Então você podia morrer ali com os ataques dos lobos, etc e tal. Então quando conseguia carne, porque a única coisa que dava para sobreviver era a carne, porque não dava para plantar por causa do frio extremo, né? Era um motivo de esconder isso. Então o que acontecia? A anatomia a mulher, né? Vamos falar assim, do Neandertal, ela não saía para caçar. Quem saía é apenas o homem. Então já tinha o quê? Função social, né? Dentro de uma sociedade. E aí o homem, quando ele conseguia a caça, ele levava, alimentava a família. Então a mulher fazia o quê? Cozinhava, fazia as roupas de couro lá, cuidava das crianças, e assim foi fazendo um processo de evolução deles. Né? Com o tempo, com o passar do tempo, eles fizeram terrenos privados para proteger aquela família. Foi assim que eles foram desenvolvendo. Né? Eles não tinham conexão com a natureza. Agora, nós, povos africanos,
Foi outro rolê. Tinha caça? Tinha. Mas nós não dependíamos dela para a sobrevivência. Então o que acontecia? Os nossos ancestrais iam fazer a caça? Iam. Independente do gênero. Não tinha esse rolê. Tanto anatomia macho, tanto anatomia fêmea. Ia fazer caça. Agora eu vou falar de anatomia porque a gente está falando de África. Tá? E os que ficavam, né, na maioria dos casos, a anatomia fêmea ficava para cuidar da plore, né? Ela envolveu, na verdade, ela se envolveu, porque desenvolver vem de deixar algo para se envolver com outra coisa, né? Então ela envolveu-se com a natureza. Dessa natureza, ela criou, vamos dizer assim, a agricultura. Então, na África, a ligação da anatomia fêmea com a agricultura é uma coisa só. É um grande envolvimento, como se fosse o útero, né, do mundo. O mundo fosse um útero. E a terra dá alimento. Por isso que a terra é onilé, que é um irumolé, que é considerado também um útero. Assim como a água também é considerado, né, a lagoa, o rio é considerado um útero. Tá? Então nós temos que entender a nossa filosofia, a nossa cultura. Né? Então, a anatomia fêmea desenvolveu, envolveu, criou, né, surgiu ali da anatomia fêmea a agricultura. Logo, o nosso rolê de caça como que era? Vamos lá, caçou um búfalo. O sol extremo. Se a gente não comesse a carne em 2 dias, acabou a carne. Né? Apodrecia, putrificava. Agora, nos povos leucodérmicos, não. Lá no norte globais, o homem que caçava tinha que esconder a carne porque o frio conservava aquela carne. Então ele escondia a carne em poços, né, e ia tirando aos poucos para alimentar a família, porque aquilo era a única coisa que eles tinham. Agora a gente não. A gente, quando pegava, vamos dizer, caçava um búfalo, era muita carne. Então a gente tinha que fazer o quê? Dividir, compartilhar, né? Os povos leucodérmicos tinham que esconder. A cultura deles era esconder, a nossa era compartilhar, porque era muita carne. Né? E aí nós vivíamos mais do que da agricultura. Então a nossa dieta era muito diferenciada. Hoje, os povos leucodérmicos, né, com menos melanina, eles têm uma dieta baseada nos tubérculos, verduras, legumes, né, etc e tal. E essa dieta era africana. E aí o que eles oferecem pra gente hoje? Carne, todo dia. E essa dieta é europeia. Porque a carne diariamente, ela faz mal pro nosso organismo. Porém, é o que eles enfiam goela abaixo pra gente. E aí, porém, eles não fazem essa dieta da carne todo dia. Né? Então eles entenderam que na África, né, eles roubaram essa cultura africana dessa alimentação, dessa dieta. E aí, voltando lá, né, nos povos norte-globais, a mulher, ela não tinha essa função de caça e ela não desenvolveu o papel que a anatomia fêmea desenvolveu na África, que era o quê? Do plantio, da agricultura. Então, na África, a anatomia fêmea já desenvolvia papel, funções na comunidade e na economia. E começou a fazer o quê? Vender aqueles produtos. A gente não vendia terrenos, não se apropriava de terrenos privados. Era terreno comunitário. A gente não vendia terras, não comprava terras. Porque a gente não ia vender a nossa própria mãe, né? Vamos dizer assim, nossa energia que gerava vida, não mãe, nossa energia que gerava vida, que é o Nile, que é essa divindade que nos alimentava. Então nós éramos povos sedentários. E o povo europeu era povo nômade. Eles ficavam migrando de um lado para o outro. Por isso que eles ficavam comprando terra, vendendo terra. E isso se reflete até os dias de hoje. Hoje nós vivemos o quê? Numa casa separada. A nossa família é fragmentada. Porque isso é reflexo dessa cultura norte global. Hoje, você está aí, por exemplo, em São Paulo ou na Bahia. Seu parente está lá no Rio Grande do Sul. Seu outro parente está lá em Minas Gerais. O seu outro parente está lá no Piauí. O seu outro está em Recife. O seu outro está no Acre. O seu outro está na Bolívia, está nos Estados Unidos. Então a gente foi o quê? Fragmentado.
E isso é o que? Estratégia de colonização. Dividir para conquistar. Isso é estratégia de colonização. Nós fomos divididos e temos grandes dificuldades de nos unir hoje. Por quê? Tem esse negócio do terreno privado. Que a gente não consegue pegar a família e vamos falar assim, vamos comprar uma coisa só num local e morar todos próximos. Porque a gente já foi atravessado por essa cultura da colonização. Então, a mulher lá nos povos leucodérmicos, né, norte-globais, ela não desenvolveu esse papel que a anatomia fêmea desenvolveu na África. Tá? E aí, na África, isso foi dando um conceito de matriarcado. E no povo norte global, patriarcado. Onde, na África, se você tivesse uma anatomia fêmea, era motivo de comemoração, né, para toda uma tribo, etc e tal. Agora, nos povos norte globais, se você tivesse uma anatomia fêmea, ela não ia poder caçar. Logo, tinha que ter o quê? Um homem. Um filho, homem. Porque ele ia conseguir caçar e viver na sociedade. E isso se reflete até os dias de hoje. Por quê? A sociedade é patriarcal até os dias de hoje. A mulher conquista um pouquinho de espaço. Um pouquinho de espaço aqui, um pouquinho de espaço ali, um pouquinho de espaço acolá, para viver na sociedade patriarcal. Mas ela não vai ter espaço na sociedade patriarcal. Porque o patriarcado não dá espaço à mulher. Por isso que quem está no governo são sempre homens. Quem está no poder são sempre homens. A sociedade é diferente de comunidade. Comunidade é o nosso matriarcado. Sociedade é o patriarcado dele. E na sociedade quem manda é o homem. Logo, quem vai mandar sempre anatomia macho, o homem. No nosso matriarcado, não tem esse contexto do gênero em si para governar. Mas existe matrilinearidade. Exemplo, vamos lá, exemplo hipotético. Numa África pré-colonial, o que acontecia? Eu era o líder, ali, o governante de uma tribo. A matrilinearidade diz o quê? Vamos dizer que minha IA, vamos dizer, a pessoa que me gerou, foi líder dessa tribo e ela me gerou. Eu tive, né, um descendente. Esse descendente era anatomia feminina. Eu mantenho nesse poder. No poder desse governo. A partir do momento que esse meu descendente, né, que seria, vamos lá, anatomia fêmea, tem uma anatomia macho, eu saio do poder, porque é matrilinear. Então é um recado da natureza falando que, no momento, a natureza diz que não é bom você manter com as suas ideias nesse governo. Precisa de uma outra pessoa. Por quê? Nasceu uma anatomia macho. Então a matrilinearidade faz essa referência. Tá? E não tem, né? Não vai colocar a função. Exemplo, se meu descendente, anatomia fêmea, tem outro descendente, anatomia fêmea, e eu venho a falecer, quem vai governar é essa anatomia fêmea sem crise alguma. Não seria anatomia macho, né? Então a gente tem que entender todo esse contexto, tem que entender todo esse rolê para conseguir analisar essa cultura. Nos povos norte-globais, não. Era importante nascer um filho homem. Por quê? O filho homem tem papel social importante. A mulher não tem papel social. Quanto mais filhos homens você tivesse, mais caça você conseguiria obter. Menos eram as chances de morrer. Maiores eram as chances, né, de conquistar mais caça ainda. Matar um animal. Isso foi se desenvolvendo lá com eles. Enquanto a gente foi um rolê bem diferente. Tá? Enquanto a mulher tinha esse papel lá, a anatomia fêmea tinha esse papel aqui. Então a gente tem que entender esse rolê todo. Matriarcado, isso eu estou resumindo, tá? Matriarcado e patriarcado. Cultura norte global que colonizou a África é patriarcal. Então hoje nós vamos encontrar um culto orixá patriarcal. Onde vão colocar gênero no orixá. E orixá não tem gênero. Porque orixá é energia da natureza. Né? A gente tem que entender isso. Vamos chamar orixá de homem e orixá de mulher. E a gente não tinha essa função social, homem e mulher. Não existia isso. Isso é uma invenção para colonizar. É uma arma da colonização. Tá? Então, nós vamos encontrar, durante
essa introdução desse curso, diversas informações sobre que tem esse contexto de colonização, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar vocês dar uma respirada. Então, eu vou colocar idioma Yorubá aqui, vou só falar como que formou, etc e tal, o Samuel Kautar, né? Ajay. E quando a gente for entrar no abecedário, etc e tal, eu coloco num outro módulo. Então vocês vão assistir na sequência. Aí vocês dão uma respirada e pensam assim, pô, será que eu quero realmente entender isso tudo? Analisa, ainda dá tempo de, né, dar fuga ali. E segue o baile, tá bom? Então vamos lá. Que nem eu falei para vocês, nós já tínhamos uma escrita onde? Nos desenhos, nas paredes, nossa roupa, etc e tal. Isso era uma escrita, era um meio de comunicação. Só que aí, em 1850, o que acontece? Né, volta um nigeriano que ia para ser escravizado. Só que aí uma corte inglesa trava o navio clandestino, leva ele para a Inglaterra, ensina para ele inglês, etc e tal, ele se torna um bispo e volta para o território Yorubá com o objetivo de colonizar. Então ele pegou, vamos dizer, alguém da nossa cultura enfiou a cultura deles goela abaixo e falou, ó, você tem que voltar para sua cultura para salvar ele. Então, eles vêm com o objetivo de evangelizar, de converter todo o povo Yorubá. Então Samuel Kauto, que faz o Ajay, que faz essa tradução, ele vai fazer essa tradução da palavra Exu como demônio, como Satanás, Arone como demônio, né, e diversos outros equívocos, né, que nós encontramos hoje no idioma. Porque nós sabemos que não temos essa dicotomia. Nós não temos Deus como Pai Celestial. Nós temos Eledumare, Olorum, não Deus. Porque quando nós falamos Deus, Pai Celestial, já enfia gênero no próprio Deus, falando que ele é um homem. E a gente não tem esse rolê. E ele não tem esse papel igual o Deus cristão, que cria tudo no estalar de dedo, desfaz tudo quando ele quiser, mas não consegue desfazer o Lucy nem nada das paradas. Ele não é onipresente, onisciente, onipotente da parada toda. Né? Então, o nosso contexto de Eledumare, ele precisou da ajuda dos Irumolés para criar, né, da 401 divindades para criar o mundo Yorubá, dentro da filosofia do povo Yorubá. Tá? Então, a gente não tem esse contexto do Deus. Só que quando o Samuel Ajay, né, vem para o território Yorubá, ele vai fazer essa transferência para colonizar. Então, ele foi usado como ferramenta de colonização. Tá? Ele se tornou um bispo e aí vai evangelizar o povo. Tanto é que, se vocês forem falar com a Smissola há 20 anos atrás, 30 anos atrás, no território do Bar, as crianças deveriam ir para a escola com uma Bíblia debaixo do braço e era proibido falar o idioma Yorubá. Para vocês entenderem como que era severo, agressivo esse processo de colonização. Tá? Então, o idioma foi traduzido por Samuel Ajay em 1850, por aí. Tá? Deixa eu ver se eu acho a foto dele. Não. Então é isso, já vem por alfabeto Yorubá. E aí nós vamos entrar agora para aprender o idioma realmente. Tá? Então eu falei aqui durante uma meia hora, eu acho, não contei o tempo. Essa foi uma pequena introdução. E agora nós vamos entrar para o idioma. Então eu vou parar de gravar, começar a gravar de novo e salvo o primeiro módulo, tá bom? Uma primeira parte do primeiro módulo. Onde que é aqui que eu estou gravando? Abriu. Deixa eu ver. Carregando. Vou esperar um pouco. O computador é velhinho. Então essa é a primeira parte. Eu acho que eu vou disponibilizar ela no YouTube como uma apresentação gratuita. Tá? E aí eu pego trechos também da outra, dos outros encontros. Carregando.